hoje no Esporte S.A. teremos a honra de entrevistar, para mim, o sensacional, o extraordinário Arnaldo César Coelho. Oi, Ana. É uma honra tê-lo comigo Prazer aqui. é todo meu ser entrevistado por você, uma grande amiga que no início da carreira eu procurei até ajudar porque eu sabia do teu talento e da tua vocação. Estou aqui à tua disposição. Arnaldo, te agradeço muito. E já vou aproveitar e pedir para você contar como foi a sua transição da arbitragem na areia, Na praia, de Copacabana. em Copacabana, olha só isso, na praia, em Copacabana, e chegar a uma final de Copa do Mundo em 82 de Itália e Alemanha. É o seguinte, eu comecei a apitar no colégio, as aulas de educação física. Na praia me deram força, porque os traíras, meus amigos, queriam que eu apanhasse. E me falaram assim, apita esse jogo, apita, apita. Eu comecei a apitar, comecei a tomar gosto, começou a dar certo. Eu comecei a ter soluções para problemas, como, por exemplo, acabar o jogo perto da água, para o torcedor que saía do paredão não conseguir me bater, eu saía a nado. E aí fiz um curso e fui estudar, porque eu comecei a fazer educação física, a faculdade. E aí comecei a estudar, e aí nesse meio tempo a Federação do Rio de Janeiro estava renovando, eu consegui, com um grupo de árbitros, ser promovido. Nisso eu fui apitar um jogo, a Federação Paulista, Mendonça Falcão, na época, o presidente, me viu apitar, falei, vai para São Paulo. Eu fui contratado em São Paulo e apitei 28 jogos do Campeonato Paulista, junto com o Goicoechea, que era um juiz argentino, e ali eu fui promovido a árbitro da FIFA. Na FIFA eu comecei a ter, não tinha tantos jogos como agora, mas eu fui a uma Olimpíada em Montreal, 76, apitei alguns jogos. Aí quando chegou em 78 eu fui à Copa do Mundo da Argentina e apitei. E desse meio tempo apitei uma final na Austrália, sub-20, em 81. Quando chegou em 82, eu era um dos mais novos árbitros com credencial para apitar a final, porque o Brasil tinha perdido a Itália, então eu era neutro. E aí fui escolhido, graças ao presidente da FIFA, Avelange, e o doutor Abílio Almeida, que era da comissão de arbitragem. Eles confiavam em mim e sabiam da minha qualidade. E eu apitei a final Itália e Alemanha. Foi o primeiro árbitro não europeu, um sul-americano, a apitar uma final de Copa do Mundo. Depois disso, apitou Romualdo em 86, Zé Roberto quase em 90, e apitaram dois argentinos, apitaram recentemente as finais. Eu abri um mercado para a América do Sul para a FIFA descobrir os árbitros com qualidade aqui. Nossa, você foi histórico e fundamental, acho que, para a arbitragem, não só do Brasil, mas da América do Sul. E aí eu quero falar com você sobre um pouquinho da pressão. Você sentiu pressão quando você fez essa final da Copa do Mundo em 82? Ou aquele jogo, os famosos Fla-Flu de 70? Não. Qual era mais complicado ou não sentiu? Você se sentiu preparado para aquele momento? Porque eu comecei a apitar futebol, porque eu gostava de futebol, gostava de apitar, e eu fazia aquilo ali como quase uma brincadeira. Tanto é que o pessoal fala assim, Arnaldo, você vai trabalhar esse fim de semana onde? Eu digo, trabalhar? Vou apitar. Porque eu apitando, eu corria, por exemplo, no campo 8 quilômetros, mas se o cara chegar a 7, 6 na época, agora corre 13, Sim. Arnaldo, vamos correr na praia 6 quilômetros? Ah, não, sozinho, apitar, correr, né? Mas eu apitando futebol eu fazia com tanto prazer e tanto. Aquilo ali já era um divertimento, uma brincadeira, que eu apitava os jogos e ia apitando, apitando. Quando chegou na final da Copa do Mundo, eu recebi várias mensagens e uma delas falou assim: Arnaldo, apita da forma que você sempre apitou. E aí o que acontece? Eu fazia aquilo com o máximo prazer. É claro que é uma responsabilidade maior. Apitar um jogo de várzea é uma responsabilidade. Apitar um Cruzeiro e de Atlético é outra. Palmeiras e Corinthians é outra. Fla-Flu é outra. Mas uma final de Copa do Mundo, a responsabilidade é tão grande, mas eu não. Eu digo, vou apitar como sempre apitei. Eu fico feliz de ouvir isso de você, porque as pessoas me perguntam, né? Ana, qual foi o segredo para você ser a assistente que você foi? E é muito curioso, porque eu me divertia. Era aquele momento que a gente entrava no campo de jogo com responsabilidade, mas para mim era uma diversão com responsabilidade. Me fazia muito bem estar ali dentro do campo de jogo. Você estava feliz. Me sentia bem ali. Então não tinha peso por Mas parte isso em do qualquer jogo, da atividade. responsabilidade. Ana, em qualquer atividade. Você tem que trabalhar e dizer assim, eu sou feliz com esse trabalho. Porque às vezes você pode estar num trabalho que paga muito bem, mas você está infeliz, para. E aí, como foi a sua trajetória ou a sua mudança, assim, como profissional da arbitragem, respeitado no nosso país, vai para o ramo dos negócios?
Eu, quando comecei a apitar, minha mãe judia, papai era católico, minha mãe falou assim: Arnaldo, dinheiro não aceita desaforo. Tudo que chegar no futebol, você tem que aplicar esse dinheiro. E uma das aplicações que ela falava, assim, compre apartamentos. Eu digo, mãe, compra na planta. Por quê? Ela falou assim, porque apartamento, você arrepende do apartamento quando vende, mas não arrepende quando compra. E aí eu comprei um apartamento e descobri que eu tinha que, 6 meses, pagar uma parcela intermediária, além da mensal. A mensal dava. E essa parcela intermediária era alta, geralmente alta. Aí eu fui num banco que aplicava letra de câmbio e comprava a letra de câmbio para vencer de 6 meses. E esse banco tinha um senhor Lemos, e que chegou para mim e falou: não, você não quer trabalhar aqui como agente autônomo de investimento? Eu falei, o que é isso? Você tem muitos amigos, futebol te abre portas, e você vai conseguir clientes para trazer dinheiro aqui, mas eu não sei fazer conta na máquina de calcular. Eu era professor de educação física, era uma máquina de calcular que tinha que rodar e tal. Levava os clientes para lá e ganhava comissão. Nisso, eu me profissionalizei como assessor de clientes, que agente autônomo de investimento, pagava imposto, ISS e tal. Aí uma corretora lá no André de Cima falou assim: Arnaldo, você quer vir para cá para tratar também de cliente de bolsa de valores, que tinha no Rio e em São Paulo. Então, eu arrumava cliente para as bolsas. Comecei a crescer, virei gerente de uma área comercial, porque o futebol me dá uma popularidade para abrir portas. Te dava visibilidade, as pessoas te E eu recebiam. tinha credibilidade. Eu Perfeito. chegava no cliente e o cara, te de futebol, cheguei aqui, tem uma corretora que é assim, 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 você pode aplicar e comprar ações. E aí começou a crescer. Nisso, eu cresci, virei diretor de banco. E aí tinha, não, tem que morar em São Paulo, porque o banco está em São Paulo. Eu falei, eu não posso ir a São Paulo e morar em São Paulo, eu moro no Rio. Já, quando eu apitava, eu morava no Rio, apitava em São Paulo e voltava. Aí eu virei dono, montei uma distribuidora de valores no Rio. Essa distribuidora começou a dar certo. Aí eu comprei títulos, nós compramos títulos da BMF, de bolsa, virei agente da BMF em São Paulo, virei do conselho de administração da BMF e fiz uma carreira. Então, essa corretora deu certo. No final, em 2009, eu consegui vender para um grupo estrangeiro, eu tinha 250 funcionários. Nossa, Professor de educação física, eu tinha muitos extra- diretores, muitos deles não queriam ser acionistas, e eu fui e vendi. Hoje, graças a toda essa fase onde eu pude economizar e onde eu pude aproveitar a visibilidade do futebol, o futebol era a vitrine para mim. Eu chegava num banco, conhecia o segurança lá embaixo e eu era recebido pelo presidente lá em cima. E aí isso foi me dando até hoje. Eu passo na rua, claro, pode isso, aquilo, tal. E aí foi assim minha carreira profissional fora do futebol. Hoje eu tenho uma afiliada da Globo em Resende, que eu estou me dedicando só, porque o resto tudo eu simplifiquei minha vida e vendi tudo. Então, bom, você trouxe agora o seu famoso bordão, né? Vamos falar assim, a regra é clara, ou jargão. Uhum, E eu quero que você conte um pouquinho do que foi isso, porque você contou para mim o que foi da arbitragem para se tornar o grande empresário que você é hoje uhum. e o comunicador que você se tornou e grande amigo de Galvão Bueno. Mas eu estava em casa vendo um jogo, houve um jogo no Chile, Brasil e Chile, uma guerra, o Romário brigou antes de começar o jogo. E aí o juiz fez uma lambança, porque chutaram a bola forte, o Tafarel defendeu de dois tempos, que pode, bateu aqui, ela quicou, ele pegou de novo, não pode defender e botar no chão, você sabe disso. Que se fizer isso é tiro indireto, se ele pegar de novo. Aí os chilenos gritaram, e o juiz apitou no grito, tiro indireto, que apitou tiro indireto, apitou o negócio. Aí o Galvão narrando falou assim, apitou o quê? Apitou o quê? Mas pior, quando ele apita, o Tafarel está com a bola na mão, entrega para o chileno. O chileno atacante pegou a bola, botou no chão, deu para o colega do lado, gol, a torcida gol, o juiz Palácios da Colômbia correu para o meio e o Galvão, o que, que ele deu? O que, que ele deu? Gol, que maluquice, o que, que ele deu? Aí perguntou o Pelé, que estava do lado, Pelé, entende, entende? Aí a gente escutando, e o Tino Marcos de baixo, o Banco do Brasil está querendo saber o que ele deu para dar gol, e não sei o que, aquela confusão. No dia seguinte, me chamaram na Globo, eu apitava ainda, 89. Só explica esse lance. Aí eu tinha me preparado, então tem isso. Você quer ser comentarista, consultor primeiro. Aí eu falei, peraí, cheguei em casa, minha mulher falou assim, olha, tá fora, né? Porque tu tá apitando olhando o relógio. Porque quando você está olhando um compromisso olhando o relógio, é porque tu tá louco para acabar. Aí, foi a oportunidade de separar, eu digo, é mesmo. Aí fui lá na Globo, topei. Aí comecei a criar
jogos para fazer, comecei a criar colunas, me chamaram para jogos para fazer com o Galvão. Num dos primeiros jogos, o Galvão questionando: Ronaldo, por que tem falta? Você deu o cartão. Eu falei: Galvão, a regra é clara. Falta por trás para impedir um contra-ataque é antijogo. É falta com cartão. Quem quer? Cara, nada. E a regra é clara começou a pegar. O Zé Roberto depois me disse que ele que falou primeiro a regra é clara num programa de rádio, que ele fazia rádio. Ele não estava na televisão ainda. Eu falei: copiei então. Pronto. Bingo. Depois disso veio Pode Isso Arnaldo, que era uma forma de ter uma confusão lá. O Galvão falava: Pode isso, Arnaldo. Ele falava: Isso pode? Aí eu escrevia: Pode isso, Arnaldo. Aí ele: Pode isso, Arnaldo. Ele começou a pegar também o Pode Isso, que começou a servir não só para o futebol. A regra, claro, isso é para a criação de filhos, no trabalho, a disciplina. Pode isso também. Pode isso, pode taxar isso, pode não sei o quê. Então, é usado em vários pode isso. Arnaldo César Coelho, oficialmente foi a última transmissão do Arnaldo junto conosco. Ele vai aparecer um dia, vai de vez em quando, vai aproveitar a vida, mas, Arnaldo, obrigado pela parceria, pelos ensinamentos, por todos esses anos. Falo em nome dos outros hábitos, pelos caminhos que você abriu, pelas portas que você abriu para uma nova profissão na comunicação do esporte brasileiro. Muito obrigado a todos, especialmente a você. É interessante, porque o Galvão ele fala sobre você no documentário Homens de Preto. E ele trouxe uma frase que lembrou muito meu pai. Meu pai dizia que quando ele ia para o campo de jogo, meu pai apitou futebol amador. Ah, é? Que ele falava assim: ser árbitro de futebol é um. Daí é por isso que você leva jeito, né? Peguei um pouco do meu pai, que Deus o tenha, Joel de Oliveira. E aí ele falava assim: olha, ir para o campo de futebol é ser um artista. E eu vi o depoimento do Galvão falando de você no documentário, inclusive o carinho que ele tem por você, o respeito é admirável, é bonito de ver essa amizade de vocês. Ele fala assim: o Arnaldo César Coelho é um artista. Porque é o seguinte, a coisa mais chata que tem é falar de arbitragem. Então eu tinha que falar de uma forma bem popular. O zagueiro perdeu o freio e deu uma trombada. O zagueiro vai na lateral, perde o freio, trombada, pegou o cara na lateral. Aí eles gostaram. Então eu fazia eu tinha uma inserção curta, objetivo, falava pouco, e frequentava as viagens com ele, e as amizades foram consolidando, porque eu não só incentivava o Galvão a narrar, como provocava ele, porque ele estressado narra melhor. Aí o que aconteceu? As famílias começaram a se dar, e um amigo até hoje que está meio chateado comigo, que eu não acompanhei ele numa outra emissora aí. É compreensível, mas a amizade de vocês é eterna, eu não tenho dúvida disso. E, Arnaldo, falando um pouco então agora da arbitragem, como você falou que é um tema delicado. Como você enxerga a arbitragem de hoje, da atualidade, com a arbitragem da sua época em que você brilhou dentro do campo de jogo? A arbitragem ficou muito robotizada. O robô não pensa. A imagem não pensa. Quem tem que pensar é o árbitro. O árbitro tem que pensar, porque tem que ter bom senso, tem que saber ceder em determinados momentos, tem que ser duro em outros, não permitir concessões. Tive várias instruções sobre isso que me ensinaram a ter esse tipo de experiência. Hoje, com a presença do VAR, estragou tudo. Bandeirinha. Se eu botar o sorveteiro do Morumbi, tem sorvete no Morumbi? Não sei. Um vendedor de pipoca do estádio para ser Pipoca é certeza. pipoqueiro para ser bandeirinha, ele vai ser bandeirinha. Por quê? Ele fica correndo de um lado para o outro, aponta para lá quando é lateral, aponta para lá quando é lateral, quando não souber tempo 1, olha para o juiz, se o juiz for para lá, ele vai junto. É assim. E no impedimento, todo gol tem VAR para dizer se foi ou não foi. Um gol duvidoso? Para. Não levanta, mas para. E assim vai. E agora piorou, porque eles criaram um negócio automático que teve nas Copas. Um impedimento semi-automático. É semi. Automático, hoje é semi. Semi não é. Então o que acontece? Tem um computador, um sistema de computação, a bola. Você sabia que a bola não enche do birro? A bola enche igual você dá carga no teu telefone celular. Você dá carga, ela enche e lá dentro o aparelhinho recebe carga. Esse aparelhinho cheio de antena preso lá dentro fala com o computador. Quando tem 4 jogadores, 3 estão em posição de impedimento e esse está legal.
Quando tem um lançamento, o computador vê que 3 estão em posição lá na frente em posição de impedimento. Mas ele não apita. Por quê? Porque a bola, se vier para esse, ele não pode apitar. Se a bola vier para esse, ele não apita e serve. Mas se vier para esse, ele avisa a bandeirinha e avisa o juiz. Tanto é que o juiz, às vezes, apita antes. Virou um robô. E pior, o cara dá um pênalti, como teve no Mundial, uma mão de um jogador no jogo do Fluminense, com a convicção. Aí o VAR chama e mostra, não, aquela mão está colada ao corpo, foi um ato natural, a regra é confusa. Então, eu hoje estou vendo os jogos, não estou lendo tanto a regra, está confusão. Por quê? Porque eles confundiram. Você não pode, num pênalti, jogador com o braço colado, e o outro está com o cotovelo colado, e o braço aqui, dizer que está colado. E ter uma reação em direção à bola, depois que a bola bate, ele puxa para trás. Então foi o seguinte: pega um calção do zagueiro e bota em bolso. Quando o cara for chutar, ele bota no bolso. Igual o tenista não tem bolso? O calção do tenista é para o zagueiro. Então, a regra, eles mudam toda hora. E depois que a FIFA entrou, começou a mudar toda hora, está dando complicação. Você não gosta dessa evolução, então? Não, eu gosto da evolução de preparo físico, gosto de evolução. A arbitragem é pensar. Você tem que dar poder ao árbitro. O árbitro tem que interpretar e tem que cobrar dele. Hoje tem juiz que fica o jogo todo aqui, ó. Parece que está escutando. Dependente do VAR, é isso? Escutando rádio de pilha. Inseguro. Por que esse cara está inseguro? Não, porque está sob pressão. Mas vamos lá, então. Vou lançar um desafio para você, Arnaldo. Se hoje, dentro do cenário que nós estamos, depois de quase 5 anos, a arbitragem brasileira em foco, e não da forma que eu gostaria, né, de forma positiva, mas de forma negativa, te convidassem para você ser o diretor, porque agora é departamento de arbitragem, o diretor, o presidente da comissão de arbitragem. Ana, fui convidado várias vezes. Qual medida você tomaria pela experiência que você tem? É que o sistema é falido. Olha, boa fala. O tribunal tem um tal de efeito suspensivo, que quando o jogador comete indisciplina, toma 5 jogos, na semana que vem pede um efeito suspensivo e anula a suspensão dele. A impunidade impera no futebol. Eu te pergunto, seria alguma punição para o técnico espanhol do Paris Saint-Germain? Até o momento, não. Tem que voltar. E tem que punir. Concordo. Porque ele entrou em campo e agrediu um jogador. A imagem mostra. Pergunta se vai sair. Não vai sair. Poste que não vai sair. E se sair, vai ser um negocinho pequeno, uma multazinha. No Japão, acabou um jogo, o Zico foi dar entrevista assim: perdi o jogo porque o juiz deixou ele dar um pênalti. Porque se ele tivesse dado pênalti, o jogo não seria esse resultado. Saiu dali, a Federação Japonesa multou ele, e eu fui falar na televisão, que eu sabia da multa, que foi $100 mil. Ele encontrou comigo e disse: não foi $100 mil, foi $10 mil. Mas eu paguei do meu bolso e nunca mais falei do juiz. Aí. Então, aqui no Brasil, tem treinador que tem 80, 70 cartões amarelos e não acontece nada, é expulso toda hora. Que exemplo ele está dando para os seus comandados? Então, primeiro, o sistema é falido. Como é que você pode exigir que uma autoridade exerça essa autoridade se não tem nada que o apoie em volta? Eles são sozinhos. Não adianta você trocar o presidente da comissão de árbitros e o cara fazer um curso, como foi feito há 15 dias atrás, falar sobre motivação, falar sobre isso. Se na primeira rodada que voltaram, já teve lambança. Difícil. Eu não aceitei porque o presidente de uma comissão de arbitragem tem que se dedicar 24 horas no dia. Tem que ser um negócio. E profissional, ganha para isso. É o seguinte: estou altura do campeonato, com 82 anos, eu não vou disputar salário. Mas tá bem, você está muito bem, está lúcido. Segundo é o seguinte: eu quero ter vida. Eu tive 60 anos sem fim de semana. Eu entendo você. 60 anos que eu não frequentava aniversário de filho, de neto, casamento, e não sei porque tinha jogo, eu tinha que viajar. Nos últimos 4 anos que eu consegui viajar com a família. Então, mas, Arnaldo, você trouxe um ponto agora que me chamou a atenção, que você falou assim, atualmente, no período da Copa do Mundo de clubes, houve treinamento para os árbitros, e você focou assim, mais no viés motivacional, porque na parte técnica e efetiva não surte efeito. O que
pela sua experiência, você entende que deveria ser feito nesses treinamentos? O que poderia mudar? Ana, O que poderia melhorar? Ou antigamente, não há solução para isso? tem solução. A parte técnica tem. Pelo seguinte, antigamente, o instrutor internacional melhor possível, ele ia fazer uma palestra, ele não levava nenhuma foto, nem um filme. Ele Sim. pegava dois árbitros e fazia simulação de falta. Era isso mesmo. O jogador pula lá para cabecear, o outro empurra aqui na barriga e nas costas. Isso é falta. Presta atenção aqui embaixo. Era assim. Sim. Hoje tem televisão com inúmeras jogadas. E ele pode mostrar, olha, esse juiz assim interpretou dessa forma. Esse interpretou dessa forma, o mesmo, não igual, parecido. Qual vocês acham que é o melhor? Não, segundo a interpretação foi melhor aplicada. Então vamos fazer o seguinte: vamos todos interpretar como esse segundo. Vamos unificar critérios. Claro que não vai conseguir, porque cada um tem um temperamento diferente, mas que usa a imagem da televisão. Por quê? O futebol tinha um instrutor que foi com rolo de papel higiênico para a palestra. Aí eu falei, vai falar das nossas porcarias, vai falar de coisa feia. Ele pegou o papel higiênico e começou a puxar. Falou, olha, todo dia eu escrevo no papel higiênico uma jogada nova, uma invenção de um jogador que pegou uma bola, jogou na outra, um jogador que cuspiu no outro. Cada dia eu faço. Todo dia os caras inventam um negócio diferente, então não pode ensaiar. E é realmente, o futebol é improviso, tem coisas que você não pode imaginar nunca. Como é que pode imaginar de um jogador pegar uma bola que estava dentro de campo e dar um bico nela e acertar a bola no dentro da grande área? É verdade. E isso aconteceu no nosso campeonato. Eu nunca imaginei que fosse acontecer isso. Isso aconteceu aqui. Quem podia imaginar que a bola vai para o túnel e o camarada pegava a bola e esvaziava para ganhar o jogo nos últimos 5 minutos? Hoje tem várias bolas em campo, mas antes tinha uma bola só. O cara esvaziava a bola. Que aí você, esvaziou. Agora só esvazia essa bola agora do computador, porque dizem que já tem hackers entrando e esvaziando a bola. Que é possível, porque ela é toda... Tem mais possível ainda. Mais possível. O torcedor São não vários chips, sensores. E tem um software. Tem um software que comanda. Se os caras invadem o Pix, imagina se o cara invadir o software e botar, a favor daquele time, não marca impedimento. Aí, vendo? Enfim, é invenção, mas pode surgir. O cara não entrou com o Pix aí e pegou 500 milhões, ou não sei quantos milhões. Então, hoje tem todo tipo de golpe. E no futebol, é jogo. O jogador sempre está arrumando um jeito de enganar a arbitragem. Acho que esse é o ponto. E você traz assim, a diferença do que você tem uma arbitragem robotizada, mecânica, em que você é executor, de uma arbitragem que você conhece o seu papel, você domina, você pensa e você atua de acordo com a necessidade daquele jogo. Acho que a gente precisa resgatar um pouco disso, do que você foi, do que Romualdo Arco Filho foi, do que José Roberto também. E tinha um professor da faculdade que falou assim, futebol, boçal e soberano. Boçal, vocês apitam um monte de absurdos. É uma boçalidade. Eu olhei, o Zé Roberto queria bater no professor. E aí soberano que apitou. O Zé tinha essa tendência. Ronaldo, os caras, eu digo, Zé, calma, ele está dando um exemplo dos absurdos que a gente apita. Sim. Aí o Zé, eu falei, e soberano, o que apitou está apitado. Hoje não. Se o VAR quiser, ele influencia e muda resultado de jogo, bagunça o jogo. Aí outro dia eu fui fazer o quê? O VAR foi. Ele dormiu durante o jogo. Dormiu? Ele comeu uma feijoada e sentou lá. E ganha uma grana para ficar sentado, sabia? E ganha bem, viu? Para ser VAR, ganha bem. E dormiu. Mentira. Isso é fato? Só pode ter dormido, porque ele não falou nada do jogo todo. E foi um espetáculo. Então, assim, você é contra o VAR? Porque tudo que tem dinheiro rolando no futebol tem interesse. Quanto é que custa um VAR? Quanto é que custa equipamento? Uma fortuna. Eu fui na Copa da Rússia, sentei na primeira fila como comentarista da Globo, e o Colina começou a falar, eu vou salvar o juiz. É o paraquedas do juiz. Não sei o quê. Eu falei, isso para não abrir? Tem o segundo paraquedas. Aí eu falei, Colina, tudo bem. Aí começou a ter erro. Ele começou a encobrir por quê? Hoje, a equipe de VAR é maior que a equipe de arbitragem. Gasta-se uma grana com VAR, grana com equipamento, grana com curso, porque tudo que tem interesse de grana, no futebol, os caras se abraçam. É um ponto de vista interessante. Não se vende. Você vai na FIFA e diz, olha, eu tenho um sistema assim, assado. Quanto custa? Tanto.
comprei. É assim. Então, mas eu entendo, Arnaldo, que nesta Copa do Mundo de Clubes, diferente do que aconteceu na Rússia, no próprio Catar, que foi um processo de evolução, a FIFA acertou o modelo de instrução e de tomada de decisão. A gente quase não teve erros neste Mundial. E aqueles que porventura aconteceram, com o recurso da imagem, foram corrigidos. Polêmicos. Mas foram corrigidos. Teve um juiz que deu um pênalti contra o Fluminense, do lateral direito, pênalti. Chamaram e disseram, não. A mão estava próxima ao corpo. Não. O lateral direito do Fluminense tocou embaixo. Um toque sem querer. Só que o brasileiro do time árabe já desabou antes, porque ele sentiu que houve um toque. Foi. Toque? Futebol tem toque toda hora, tem contato físico toda hora. Não quer ter contato físico, vai jogar vôlei, que o adversário fica do outro lado da quadra. Aí o VAR chamou, ele corrigiu, porque foi um absurdo. VAR é para evitar absurdo. Gol com a mão do Maradona. Perfeito. Pronto. Seria para isso. É isso. Então, dentro dessa ótica, nós não estamos utilizando o VAR como deveríamos aqui no nosso país. Quando o VAR quer participar muito do jogo, ele acaba estragando. Não é porque o tempo parado. Outro dia o jogo. Prejuízo para o jogo. Outro dia o jogo estava 3-1. Faltando 5 minutos, o time lá fez 3-2. Como é que seriam os últimos 5 minutos? Guerra. Sim, sem dúvida. O gol demorou 6 minutos para confiar o segundo gol. Gol frio. Eu concordo. Gera um estresse, gera um prejuízo. A dinâmica do jogo para. Para um espetáculo, a gente temos que melhorar esse tempo de resposta. Agora, o que o Arnaldo, de 82 anos, bem-sucedido, empresário, consagrado na comunicação, no cenário esportivo, hoje como CEO, né, e proprietário de uma TV como comunicador, falaria para aquele garoto que estava na praia, com 16 anos, apitando, podemos falar assim, a pelada, né? O baba, que na Bahia se chama de baba, né? O futebol na praia é baba. E no São Paulo é a várzea, né? Porque em São Paulo é várzea, o varziano ou o amador. Porque na praia Santo São Vicente não pode jogar bola, senão vai em cana. É o seguinte, sonhar não custa nada. E sonhar é se preparar. Não adianta você querer ser um bom árbitro, não adianta você querer ser um bom jogador, se você não treinar, não estudar. Eu procurei estudar, eu comecei a observar, eu comecei a ver árbitros antigos, como é que faziam, eu copiava coisas que eu achava legal, desprezava coisas que eu não achava legal, eu fui me lapidando. Tudo na vida tem que estudar. Eu falo para o meu neto que quer ser jogador de futebol. Primeiro vamos estudar, depois vamos treinar futebol para ver se leva jeito. Então, um conselho que você deixa para quem está no futebol? Agora, tem muitos garotos. Vou contar uma história rapidinha. O garoto era garçom na estrada indo para Búzios. E todo mundo eu perguntava, qual é o teu time? Tinha lá, eu falei, eu não tenho time. Pô, esse cara não tem time? Eu sou juiz de várzea. Eu apito aqui, cada guerra, Rio Bonito, Saquarema, não sei. Aí eu falei, legal, como é que é a regra? Eu falei, eu não tenho, eu nunca li a regra. Aí na outra viagem para Búzios, parei lá e dei um livro de regra para ele. 3 anos, 4 anos, cadê o fulano? Parou de trabalhar. Ele agora virou juiz. Como? Ele foi para a federação. É mesmo? É. Aí eu falei, e aí? Fez um curso na federação. Aí o que eu fui me lembrar, o garoto de terno veio falar comigo dizendo que era meu fã e meu aluno. Mas ele não deixei ele completar a frase, porque eu falo muito. Ele dizia assim, aquele garçom que você deu um livro de regra. Hoje ele está apitando primeira divisão do Campeonato Brasileiro já. Segunda divisão, primeira, enfim, carreira certa, porque a carreira não é de velocidade, é de resistência. Perfeito. Gostou, porque ele estudou, ele levou a sério, ele levou para... Nem me lembro o nome dele, para ser sincero. O que acontece? O nome eu estou demorando 5 minutos para lembrar. Então, o que acontece? Aí, é assim a vida, tem que estudar, tem que se preparar, tem que sonhar, tem que ter ambições e ser correto. Perfeito. Gostei da resiliência, né, da persistência, não ter a pressa. Às vezes os jovens de hoje têm muita pressa de querer chegar. Você leva jeito para essa carreira de entrevistador, hein? Você acha, Arnaldo? Acho, e você vai em frente. Vai em frente. Arnaldo, primeiro quero te agradecer e vou usar da sua frase icônica, né? A regra é clara, que você, sem dúvida, é a principal referência e ícone da arbitragem brasileira. Muito obrigada pela gentileza. Muito obrigado. E receber aqui na sua casa. Muito obrigado pela sua experiência,
a sua entrevista, muito obrigado por ter me procurado, quero agradecer, sou seu fã.